Meus caros amigos, senhores e senhoras, meus irmãos em Cristo Jesus, hoje é dia 2 de maio de 2022. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema: à direita ou à esquerda. Jesus orou há 2000 anos atrás da seguinte forma: eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele assim orou pensando em mim e pensando em você, a igreja dos últimos tempos. E ele disse mais, conversando com seus discípulos, ele assim falou: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aqueles que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus fez questão de registrar essas palavras de Jesus lá no livro que traz o seu nome, no capítulo 25, dos versos 31 a 41. Teria sido mera coincidência ele dizer que separaria as ovelhas à direita e os bodes à esquerda? Não, não é coincidência. Deus, na sua onisciência, ele sabia que nos últimos tempos a igreja de Jesus Cristo viveria em épocas de decisão. E assim Jesus orou para que nos ajudasse, para que nos abençoasse, aqueles todos que pela palavra de Deus haveriam de crer nele, Jesus Cristo. Eu tenho dito que esta próxima eleição será a mais importante que o Brasil já teve. Isto porque não será uma escolha de um presidente, mas uma opção por uma ideologia, direita ou esquerda. Temos aí um candidato da esquerda, além de outro lá do Nordeste, que há 1 ou 2 semanas atrás, por causa do presidente da República atual ter sido convidado para ir a uma convenção de pastores da Assembleia de Deus em Cuiabá, onde estavam reunidos mais de 1.500 pastores, o partido ao qual ele pertence entrou com uma ação contra o pastor presidente da convenção da Igreja Assembleia de Deus, José Wellington, e também contra o deputado federal Sóstenes. Esqueceu-se ele que em suas 2 eleições no passado, e também a presidenta por ele indicada para o 3º e o 4º mandato, também estiveram lá na convenção pedindo votos, razão pela qual foram eleitos
Isto porque sabe ele que hoje a eleição é decidida pelos cristãos. Esqueceu-se também que por várias vezes convidou os pastores a jantarem com ele na Granja do Torto e, segundo se sabe, causou tremendo constrangimento, pois perto das 10 horas esse candidato se encontrava completamente bêbado, presidente que era do Brasil àquela época. Comentando sobre esse jantar comigo, um dos pastores me disse que como um presidente da República poderia decidir alguma coisa nesta situação, completamente bêbado, se houvesse um problema urgente no Brasil para ser solucionado. Agora, em sua campanha, não só ele, como também seus adeptos, chamam os cristãos de desgraçados e afirmam que, se eleitos, acabarão com a Bíblia Sagrada, com a moral judaico-cristã, com as famílias, enfim, com a própria igreja. E não só esse candidato, mas também o outro da esquerda lá no Nordeste, que depois de falar asneiras contra a palavra de Deus, se posa lendo uma Bíblia, foto esta que circulou pelas redes sociais. Ambos, eu diria, são farinha do mesmo saco. Usando as palavras de Jesus, são nada mais, nada menos do que raça de víboras. Só para lembrar, no segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo, o então candidato Bruno Covas foi aconselhado pelos seus assessores de sua campanha que se encostasse nos cristãos, senão ele não seria eleito no segundo turno. Assim fez ele, prometendo que em seu mandato nenhuma igreja seria fechada por causa da Covid. Eleito, a primeira coisa que fez foi fechar os templos. Isto está inclusive gravado, onde esteve ele, entre outras igrejas, na Igreja Universal do Reino de Deus, palavras ditas por ele durante um culto, que se ele fosse eleito no mandato dele, nenhum templo seria fechado. Agora, com a permissão de vocês, eu quero usar aqui as palavras do prefeito de Sucupira, a novela em que o personagem prefeito Odorico Paraguaçu assim afirma: isso é um descaramento intolerável. Esqueceram-se do que disseram que fariam com os crentes e vem a eles agora pedir apoio. Como dar apoio a quem tanto te ameaçou? O cristão que votar nele, que diz ser cristão, mas não é cristão, pois o cristianismo não se compactua com tal comportamento. Quando Jesus disse em Mateus 25 que quando vier porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, não foi mera coincidência. Não. Por isso, Jesus orou por nós
a igreja de nossos dias. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá aqueles que estiverem à esquerda aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, meus caros amigos, especialmente meus irmãos em Cristo Jesus, a escolha é sua. Direita ou esquerda? Não tem meio termo. A escolha é sua. Direita ou esquerda? Não tem meio termo. Pensem nisso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus. E que seja essa a palavra de orientação para que amanhã, se for eleito à esquerda e você for responsável por isto, não venha se queixar de Deus, porque Ele está te avisando pela minha boca e pela boca dos demais homens de Deus que têm falado a respeito. Deus te abençoe e até um próximo dia, uma próxima vez, se Deus assim me permitir.